No trace yet of a missing 24-year-old Gwinnett County woman. Meredith Emerson disappeared with her dog while hiking in the North Georgia mountains on New Year's Day. Let me tell you something, Meredith Emerson could do anything. She is feisty, she is strong, she's tiny and petite, 120 pounds, but let me tell you, I have every hope that if anybody could, she can run those mountains. No dia 1º de janeiro de 2008, Meredith Emerson e sua cachorra labradora Ella saíram para fazer trilha para subir uma montanha chamada Montanha do Sangue. Durante a trilha, ela cruzou o caminho de um andarilho chamado Gary Michael Hilton. A cachorra Bella foi encontrada, mas infelizmente Meredith nunca voltou para casa. Eu sou Rafael, este é o canal Conspirando os Fatos, sejam bem-vindos e hoje trago para você o triste caso de Meredith Emerson, uma bela jovem de 24 anos que foi mantida em cativeiro por 3 dias pelo assassino em série que ficou conhecido como o The National Forest Serial Killer. Antes do vídeo começar, como sempre te peço que se você estiver gostando do conteúdo do canal, por favor se inscreva, deixe seu like e comentário para ajudar o canal a chegar logo aos 20 mil inscritos. Conto com você. And not only that, she was hard to subdue. Fought like hell, man. Meredith Emerson nasceu no dia 20 de junho de 1983 em Charleston, na Carolina do Sul. Mas depois de se formar no colegial, ela se mudou para Georgia, onde se formou em literatura francesa no ano de 2005. Ela era uma excelente aluna e chegou a receber um prêmio pelo seu desempenho acadêmico. Ela também gostava muito de artes marciais, mas um dos seus hobbies favoritos era fazer trilhas caminhando. Ela tinha uma cachorra labradora chamada Ella, que se tornou também sua companheira de trilhas. Elas faziam trilhas juntas quase todos os dias e Meredith era bem conhecida por ter um preparo físico exuberante. Meredith amava tanto fazer trilhas que isso foi a primeira coisa que ela resolveu fazer no primeiro dia do ano de 2008. Ela deixou uma mensagem numa lousa para a colega de apartamento dela chamada Julia, dizendo que iria fazer uma trilha junto com a cachorra Ella, mas não especificou o local exato. Meredith e Bella partiram então para fazer trilha que dava acesso a uma montanha chamada Montanha do Sangue, que ficava mais ou menos a 80 km de onde Meredith morava. Quando Julia voltou para casa à noite, Meredith e Bella ainda não tinham retornado, mas ela não se preocupou muito porque achou que Meredith tinha passado na casa de alguma amiga e tal, e ficado lá, e ia passar a noite lá. Mas quando ela acordou de manhã e percebeu que Meredith não tinha retornado, aí ela percebeu que algo de grave tinha acontecido. A Meredith também não foi trabalhar naquele dia, então os amigos e o namorado dela ficaram muito preocupados. Eles tentaram ligar no celular dela, mas a chamada caía diretamente na caixa postal. Então eles decidiram ligar para a polícia para informar sobre o desaparecimento de Meredith. Os amigos dela se juntaram e começaram a planejar uma busca por ela. Por sorte, ela tinha um caderno que ela anotava todas as trilhas que ela já tinha feito e as trilhas também que ela planejava fazer. Os amigos então pegaram aquele caderninho e foram nas diferentes trilhas que estavam marcadas lá como ela tinha planejado. Até que um grupo de amigos finalmente encontrou o carro de Meredith, que estava coberto com uma fina camada de neve, o que significa que ela não tinha voltado daquela trilha. O carro estava na base da montanha Blood Mountain, a Montanha do Sangue. Inicialmente todos ficaram muito preocupados e eles deduziram que Meredith tinha se perdido na montanha ou talvez tivesse se acidentado, por isso não conseguiu retornar para o carro dela. A polícia e os amigos dela então começaram a procurá-la naquela trilha. Estava muito frio e eles sabiam que se não a encontrassem logo, ela correria o risco de ter uma hipotermia. O caso logo chamou a atenção da mídia nacional e telejornais começaram a noticiar sobre o desaparecimento de Meredith. All day above Blood Mountain, the State Patrol's infrared detectors scanned for body heat below. On the rugged ground, Meredith! Volunteers shouted Meredith Emerson's name. Meredith! She vanished Tuesday afternoon during a hike with her black lab, Ella. A polícia recebeu a primeira e muito importante pista que veio de um homem chamado Bill Clausen.
Ele estava fazendo a mesma trilha que Meredith quando encontrou objetos no chão que poderiam pertencer a Meredith. Eles eram garrafas de água, um óculos de sol, uma coleira de cachorro e também um bastão de ferro, aqueles que a polícia usa como arma. As marcas deixadas no chão também eram suspeitas. O Bill, ele era um ex-policial e ele achava que aquelas marcas pareciam que era uma marca de briga, como se alguém estivesse brigando no chão e deixou aquelas marcas. A polícia então começou a interrogar pessoas que estavam naquela mesma trilha no mesmo dia. E algumas delas relataram que viram uma jovem com um cachorro naquela trilha, acompanhada de um homem bem mais velho do que ela. Este homem também estava acompanhado de um cachorro que teria pelos avermelhados. Ele teria entre 50 a 60 anos, tinha cabelos brancos, um pouco calvo e tinha alguns dentes faltando na boca. Uma das testemunhas também disse ter visto este mesmo homem saindo de uma van branca naquela mesma manhã. Então, a polícia começou a interrogar todas as pessoas daquela região e perguntar se eles conheciam ou tinham visto algum homem com aquelas características que dirigia uma van branca. Uma das pessoas que estavam na trilha não só tinha visto a van, mas também ele tirou uma foto no estacionamento em que a van branca pode ser vista. A foto foi tirada uma noite antes de Meredith desaparecer. A imprensa então divulgou a informação sobre a van e também as características do suspeito. Uma linha telefônica foi criada pela polícia para receber informações. Foi quando eles receberam uma ligação de um homem chamado John, dizendo que ele conhecia alguém que tinha uma van branca e também batia com as características do homem que a polícia estava procurando. Este homem seria um ex-empregado de John, chamado Gary Michael Hilton. Não só a descrição batia, mas o John também alegou que este homem também sempre carregava com ele um bastão de metal, como o que foi encontrado na trilha anteriormente. O John também confirmou que Gary sempre andava naquela região na mesma montanha, na Montanha de Sangue, e ultimamente estava demonstrando um comportamento muito estranho. Por exemplo, os dentes que estavam faltando na boca de Gary tinham sido arrancados por ele mesmo, na frente de pessoas, porque ele queria assustá-las. O Gary então ligou para John para pedir dinheiro, e essa era uma ótima oportunidade para a polícia prendê-lo. John então combinou com a polícia e disse que deixaria $800 para Gary em uma das suas casas. E disse também para Gary que ele poderia ficar lá por alguns dias se ele precisasse. Mas infelizmente Gary talvez desconfiou e não apareceu para pegar o dinheiro. A polícia então conseguiu achar a foto de Gary no sistema deles. Eles usaram, era a foto da carteira de motorista dele e eles deram isso para a imprensa para divulgar nos telejornais. Right, Brenda, this is a photo of the person of interest. The Union County Sheriff's Office released the photo and name of the person of interest within the past hour. He is Gary Michael Hilton of DeKalb County. Investigators want to talk with Hilton. They say they just don't know yet if Hilton had anything to do with Meredith Emerson's disappearance. Várias testemunhas começaram a ligar e disseram que Gary era o homem que eles viram perto de Meredith no dia que ela desapareceu. Então, no dia 4 de janeiro de 2008, 3 dias depois do desaparecimento de Meredith, a polícia conseguiu rastrear algumas atividades no cartão de crédito dela, que teria sido usado diversas vezes no mesmo dia para tentar sacar dinheiro em um dos caixas eletrônicos, mas não teria funcionado. Então a polícia tinha a esperança que Meredith estava viva e estava tentando talvez dar a senha errada para Gary para tentar ganhar tempo. Ela sabia que ele precisava do dinheiro, isso poderia ser a chance dele mantê-la viva. No mesmo dia, a polícia recebeu uma ligação de uma mulher que disse ter encontrado uma cachorra labradora preta perdida. A cachorra estava a mais ou menos 96 km de distância de onde Meredith desapareceu. Esta cachorra tinha um chip, e através desse chip foi confirmado que ela era Bella, a cachorra de Meredith. Algumas horas depois, a polícia recebeu uma ligação de emergência de um homem que afirmava que Gary Houston e sua van branca estavam em um posto de gasolina. DeKalb 911, what's the exact location? I have the person of interest in that missing woman case is at this Chevron gas station on Ashford Dunwoody. You said the van is there? The van is here. The dog is here, the red dog, and I saw the man's face, and I've been watching the news, and I know it's him.
He's got a green long sleeve sweatshirt, and he's wearing a hat, and he's emptying all this stuff out of his van. Pillows and a blanket, and it looks like he's got a sleeping bag right now. Taking it all to the trash. Sir, and the dumpster's at the rear of the location? Yeah, the dumpster, well, it's kind of right in the front. It's right by the car wash. Okay. I can go take him down if you want. No, sir, stay right there. Okay. Okay, hold on, sir. He looks like he's finishing up. You guys gotta hurry. He's got stuff in bags that he's emptied onto the ground, and he's taking load by load to the dumpster behind the car wash. Oh, I'm just shaking. You guys, is there somebody en route? Yes, sir. Here we go. Here comes the cops. Yes. Yes. Police are there? Yes. Yes. They got him. They got him? I mean, they don't have him yet, but they're getting out. So they got him now. Here, 2 cruisers. A polícia chegou imediatamente e Gary foi preso. Dentro da van, eles encontraram sangue que eles acreditavam que fosse de Meredith. Depois de verificar o container de lixo, a polícia encontrou as roupas e a carteira com os documentos de Meredith. A polícia não tinha mais dúvidas de que Gary estava envolvido no desaparecimento de Meredith Emerson, mas eles ainda não sabiam o que tinha acontecido com ela. Logicamente, eles suspeitavam que ela estava morta, mas não podiam confirmar. Eles ofereceram um advogado para Gary e o levaram para um interrogatório, onde ele confessou ter matado Meredith Emerson e revelou para os agentes o local exato onde o corpo dela estava escondido, em troca de um acordo para tentar evitar a pena de morte. The body will be approximately 40 yards or 120 feet. It's covered by leaves and brush. The head will be missing. Posteriormente, Gary também deu detalhes sobre o crime. Aparentemente, quando Meredith estava na trilha com sua cachorra, ela encontrou Gary, que também estava com seu cachorro. Eles começaram a conversar, provavelmente porque os dois estavam com o cachorro, enfim. Quando ela se distraiu um pouco, ele a atacou com uma faca. So a bunch of people saw me, and then it was a mistake to pick Meredith. Yeah, she almost wet my hands. She damn sure did. I lost control of both of them, both the knife and the bat. Showed her the knife, grabbed the fucking, it's a bayonet, so it's all it should have anyway. All it is a spike to stick with, you know, it's not a slasher. Grabbed the bayonet, and somehow I lost control of the bayonet and lost it. I pulled the bat, deployed it, grabbed that. I mean, it was not my finest hour. It was not my, I mean, I'm better than that. I am, but I found out she was a fucking black belt. Then once I gained control of her and got her 10 to 15 feet away from the trail on that little side trail I told you about, she started fighting again. And I had to fight her again for several minutes. Fight her twice, bring her all the way around the corner of the mountain, and then secure her to a tree. In spite of her protestations, I got her around to the tree. And she said, no, don't, but she wasn't yelling anymore. I said, no, honey, don't worry. Ele então amarrou a coleira do cachorro no pescoço dela e a levou até a sua van. Ele a deixou lá e foi até o carro dela para pegar sua carteira com seus documentos e cartão de crédito. Ele a manteve em cativeiro dentro da van por 72 horas. Eles dirigiram por várias cidades e por várias vezes ele teria tentado sacar dinheiro com o cartão de Meredith, mas a senha não funcionava. Acredita-se que ela deu a senha errada para ganhar tempo. Meredith o convenceu que ela estava passando a senha certa e provavelmente era um problema no cartão de crédito. Então, ele dirigiu cerca de 90 quilômetros até outro caixa eletrônico, mas mais uma vez não conseguiu tirar dinheiro. Já era tarde, então ele decidiu levá-la até uma floresta, onde ele montou um acampamento para eles poderem dormir. Ele a deixou amarrada, mas ofereceu um saco de dormir para Meredith, porque estava muito frio. Na manhã seguinte, eles tentaram novamente sacar o dinheiro, mas não funcionou. Então ele decidiu deixar a cachorra Bella ir embora. Ele posteriormente disse para a polícia que não teve coragem de matar a cachorra. Ele teve coragem de matar Meredith, mas não a cachorra. Enfim, ele então a levou de volta para a floresta e disse para ela que ia procurar um objeto cortante para desamarrá-la e a liberaria. Mas no caminho ele mudou de ideia. Ao invés de liberá-la, ele pegou uma chave de rodas e a espancou até a morte. Depois disso, ele também a decapitou.
Ele teria lavado o corpo dela com cloro para limpar todas as evidências de DNA. A beautiful 24-year-old woman was murdered. The life of Georgia hiker Meredith Emerson was snuffed out too early. And now police say the suspect in this case is also a possible suspect in other murders and missing persons cases. At least one of those cases is out of Florida. A couple of others are from North Carolina. This is the defendant, Gary Michael Hilton. Gary Hilton nasceu no dia 26 de novembro de 1946 em Atlanta. Quando ele tinha 13 anos, ele atirou em seu pai adotivo por pensar que ele estava tentando separá-lo de sua mãe. O pai adotivo sobreviveu, mas decidiu não processar Gary. Mas mesmo assim, ele foi enviado a um hospital psiquiátrico. Quando ele tinha 17 anos, ele se alistou no exército e em 1964 ele foi enviado para a Alemanha Ocidental. Mas durante esse período, ele disse que começou a ouvir vozes e foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele então foi dispensado do exército em 1967. Gary foi casado 3 vezes e também divorciou 3 vezes. Nenhum dos casamentos duraram mais de 2 anos. Em 1995, um filme chamado Deadly Run, que conta a história de um advogado bem-sucedido que era casado e tinha 2 filhos, mas com um hobby de levar mulheres para a casa dele na floresta e depois caçá-las, foi produzido. O Gary foi um dos consultores que ajudaram a escrever o roteiro deste filme e ele que teria tido a ideia sobre o serial killer que levava as mulheres na floresta. Provavelmente baseado na história real do serial killer Robert Hansen, que também quero fazer um vídeo um dia. O Gary sempre gostou muito de fazer trilha nas florestas. Ele sempre ia junto com seu cachorro. Foi então que Gary descobriu também outro hobby, o de matar. A polícia começou a investigar o envolvimento de Gary nos outros homicídios, como disse antes. O primeiro deles foi em 1998, quando Jason Knapp, um estudante universitário, desapareceu em um parque nacional chamado Table Rock. Gary negou o envolvimento no caso, mas ele não tinha nenhum álibi para provar que ele não estava naquela região. O corpo de Jason nunca foi encontrado. Em dezembro de 2005, Rosanna Milani, de 26 anos, desapareceu. Ela foi vista em uma loja de departamentos de uma cidade chamada Bryson, na Carolina do Norte. Ela estava acompanhada do homem mais velho e teria dito para o caixa da loja que eles estariam indo acampar na trilha de Appalachian. O funcionário do caixa disse que a Rosanna parecia estar nervosa. Ele também, quando viu as fotos de Gary na TV depois de alguns anos, disse à polícia que tinha certeza que seria ele que estava com Rosanna naquele dia. Em outubro de 2007, John e Irene Bryant aparentemente também cruzaram o caminho de Gary enquanto estavam fazendo uma trilha no Parque Nacional da Floresta de Pisgah, também na Carolina do Norte. Gary matou Irene e sequestrou John, o forçando a sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Depois disso, ele levou John para a floresta e o executou com um tiro na cabeça. 5 dias depois do desaparecimento do casal Bryant, um policial parou Gary Hilton no meio de uma trilha, porque ele estava acampado em uma propriedade particular. Tudo foi registrado em vídeo, como você pode ver. 2 meses depois, em dezembro de 2007, Cheryl Dunlap, uma enfermeira da Universidade da Flórida, desapareceu enquanto fazia uma trilha em um parque chamado Apalachicola. Ela não foi trabalhar no dia seguinte, então as autoridades começaram a procurá-la. Eles notaram que alguém tinha usado o cartão de crédito dela e conseguiram as imagens das câmeras de segurança em que mostram um homem tentando sacar dinheiro com o cartão de Cheryl. O corpo de Cheryl foi encontrado por 2 caçadores 2 semanas depois do seu desaparecimento. Ela foi decapitada e estava sem as 2 mãos. 5 dias depois do desaparecimento de Cheryl, o corpo desmembrado de Michael Lewis foi encontrado no Parque Nacional de Tamoka, que fica na Flórida. A cabeça dele também nunca foi encontrada. Gary negou ter matado Michael. Finalmente, no dia 30 de janeiro de 2008, Gary foi julgado e se declarou culpado pelo assassinato de Meredith Emerson. Ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional depois de 30 anos. Enquanto isso, os investigadores continuaram a investigar o caso de Cheryl Dunlap. E eles encontraram DNA de Gary nas roupas da enfermeira quando ela foi assassinada. Ele então foi julgado novamente em 2011 pelo assassinato de Cheryl e foi condenado à morte. Em 2012, Gary se declarou culpado também pelo sequestro e assassinato do casal Bryant e foi novamente condenado à prisão perpétua.
Gary Hilton, o assassino confesso de 4 pessoas, mas que provavelmente estava envolvido em outros, está preso. Todos os recursos da defesa dele foram negados e ele está na chamada fila da morte esperando sua execução. Mais uma vez, um final pelo menos coerente para estes crimes horrendos cometidos por Gary Hilton. Bom, gente, eu fico por aqui. Espero que tenha gostado do conteúdo. Obrigado por ficar até o fim e te vejo nos próximos vídeos. Não se esqueça de dar uma força aí, se inscrever, dar um like e deixar seu comentário. Um grande abraço.